E aí, galera, segundo vídeo nosso, vamos falar sobre os conflitos da Segunda Guerra Mundial. Tradicionalmente, a Segunda Guerra Mundial é dividida em 3 fases. Vamos falar sobre a primeira fase, 1939 a 1941, a vitória do eixo ou o avanço fulminante do eixo. Os alemães utilizaram sobre a Polônia e sobre outros territórios da Europa uma nova estratégia, a Blitzkrieg, que pegou a Europa de surpresa. Um ataque simultâneo por terra, ar e mar em todas as direções, deixando o inimigo sem saber como se defender. Uma estratégia totalmente nova que os seus vizinhos não estavam preparados para enfrentar. Então, a Alemanha nazista derrotou a Polônia em 30 dias. E derrotou a França em 30 dias. E o resto da Europa em menos de 40 dias. Num curto espaço de tempo, quase toda a Europa estava dominada por tropas nazistas ou era colaboracionista com o regime nazista. A França caiu porque ela não estava preparada para um novo tipo de guerra. A França estava praticando uma guerra tradicional, ela não se preparou de fato para a Segunda Guerra Mundial. Ela tinha apenas como defesa uma linha de trincheiras extremamente fortificada, chamada linha Maginot, que os paraquedistas alemães, junto com os blindados, uma inovação, o uso maciço de blindados nas planícies europeias, tornaram essa linha de trincheiras, essa guerra de trincheiras, uma guerra ultrapassada. Agora, a guerra era uma guerra de blindados, tanques se movimentando em larga escala junto com a aviação, com grupos de paraquedistas e soldados em terra. Uma guerra simultânea terra, ar e mar. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, substituiu a ultrapassada guerra de trincheiras. Ingleses e franceses foram derrotados no norte da França, Paris caiu, e a retirada do porto de Dunkerque é um marco. Um marco, porque as tropas aliadas foram cercadas no porto de Dunkerque. E o primeiro-ministro inglês, agora Winston Churchill, não mais Chamberlain, Winston Churchill, exigiu que todo inglês que tivesse embarcações fosse socorrer seus soldados. Mais de 300 mil soldados ingleses foram resgatados nas praias de Dunkerque, garantindo a sobrevivência do exército inglês para as próximas batalhas. Como disse Winston Churchill, não foi uma vitória, mas eles impediram uma grande derrota. A guerra iria continuar. Os ingleses agora estavam sozinhos, defendendo o continente europeu do avanço nazista. Apesar da forte aviação alemã bombardear Londres, a Royal Air Force, a aviação inglesa, em menor número, conseguiu abater a aviação alemã, a Luftwaffe. Nesse episódio, Winston Churchill falou: nunca tantos deveram a tão poucos. O povo inglês devia muito aos seus aviadores. Quando nós chegamos em 41, o mapa europeu estava desse modo. De azul escuro eram os países invadidos pela Alemanha nazista. Observe que a França foi dividida em 2 territórios. O norte, administrado por tropas nazistas, e o sul, a França de Vichy, era um regime colaboracionista com o nazismo. Você vai ver os Balcãs e a invasão do leste europeu, porque a Alemanha nazista, no final de 41,
vai quebrar o pacto Ribbentrop-Molotov, o pacto de não agressão. Regiões que se opõem ao nazismo estavam aqui de verde. As colônias inglesas do Oriente Médio, a Inglaterra e a Islândia ocupada pelos ingleses. E no leste, a União Soviética também vai resistir. Então observem que as tropas de Hitler dominavam a maior parte da Europa com tropas ou com regimes colaboracionistas, como na França de Vichy e na região aqui dos Balcãs. E aí, em 1942, nós vamos entrar na segunda fase, 42 e 43, nós temos o equilíbrio entre eixo e aliados. Por quê? No final de 41, Hitler põe em prática a Operação Barbarossa, a operação de invasão da União Soviética. A ordem era limpar o leste e transformar aqueles territórios do leste em territórios do Terceiro Reich. Os russos utilizaram a velha tática da terra arrasada, que dificultou a expansão nazista. Em 1941, Hitler coloca em prática a Operação Barbarossa. Os alemães nazistas iriam invadir o leste, iriam invadir os territórios da União Soviética. Os russos sabiamente utilizaram a estratégia da terra arrasada para resistir. As grandes cidades, como Moscou e Leningrado, foram cercadas pelas tropas nazistas, mas o exército soviético conseguiu manter as cidades de pé. Então, Hitler envia as tropas nazistas para Stalingrado, a cidade de Stalin, no Cáucaso, muito significativa por ter o nome de Stalin, mas também por ser uma das regiões onde se extraía petróleo, combustível necessário para manter os blindados em campo de batalha. E aí, meus queridos, o que vai acontecer? Quando chega em Stalingrado, acontece uma coisa que era considerada impossível. Em Stalingrado, a Wehrmacht, o exército nazista vai ter a sua primeira derrota. Cai por terra um mito, o mito da invencibilidade do exército nazista. No Extremo Oriente, a guerra também vai mudar. O Japão, no seu avanço sobre o Oceano Pacífico, irá bombardear Pearl Harbor em novembro de 1941. O objetivo era um ataque fulminante que tirasse os Estados Unidos do Oceano Pacífico e fizesse com que os Estados Unidos procurassem um acordo com o Japão. O ataque fulminante, um ataque surpresa, sem uma declaração formal de guerra, foi utilizada pelo presidente Roosevelt para quê? Para insuflar o povo americano para entrar na guerra. A opinião pública do povo americano era contra a guerra. Contudo, o ataque a Pearl Harbor, utilizado pelo presidente Roosevelt como um pretexto para insuflar o povo americano um sentimento nacionalista contra o Japão e depois também contra a Itália fascista e a Alemanha nazista. Roosevelt, então, declara a guerra ao Japão e aos países do eixo simultaneamente. Assim, meus queridos, os Estados Unidos entram para a guerra e gera um novo equilíbrio no Extremo Oriente, no Oceano Pacífico. Os Estados Unidos conseguem se mobilizar a sua população para se alistar no exército e ir para o campo de batalha. Vamos lembrar dos símbolos da guerra. Um símbolo muito conhecido por vocês, que já foi até questão do Enem, a figura do Capitão América, criado para insuflar esse sentimento nacionalista
e levar os americanos na luta contra as tropas do eixo. Em 1942, Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, e Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, assinam a Carta do Atlântico, em que os Estados Unidos se compromete formalmente a dar apoio aos ingleses, com armas, levar tropas, com recursos, com dinheiro. Em compensação, os ingleses deveriam firmar um compromisso de livre comércio e autodeterminação dos povos, traduzindo, em troca da ajuda, os ingleses teriam que abrir mão do seu império colonial e favorecer a independência de suas colônias. Esse é o mapa da guerra no Oriente. Observe que o Japão dominava grande parte do Sudeste Asiático e as ilhas do Oceano Pacífico até o Havaí. Praticamente metade do Oceano Pacífico estava na mão dos japoneses. E aí, meus queridos, nós vamos entrar na terceira fase da guerra, de 43 a 45, marcado pela vitória dos aliados. Nós vamos ver que, mesmo no território francês ocupado por tropas nazistas, havia uma feroz resistência de civis franceses contra a ocupação nazista. Então, quando os aliados vão libertar a França, eles têm uma grata surpresa. Muitos povoados, muitas vilas já haviam sido libertas pela resistência francesa. A Conferência de Teherã marca o início dessa terceira fase, quando Stalin, Churchill e Roosevelt se encontram e começam a fazer ataques coordenados. Desse modo, grupos que lutavam individualmente, cada um em sua região, agora vão combinar um ataque contra os nazistas. E assim, as tropas socialistas viriam pelo leste e as tropas anglo-americanas viriam pelo oeste. Um movimento de pinça, exigindo que o exército alemão se dividisse. É muito interessante que vocês devem, então, entender que uma nova frente de batalha deveria ser aberta no oeste. Essa frente de batalha seria aberta com o dia D, a Operação Overlord, quando as tropas anglo-americanas iriam desembarcar nas praias da Normandia para libertar o território francês da ocupação nazista. Assim começa, com a Operação Overlord, uma corrida para ver quem chegaria primeiro a Berlim. As tropas socialistas da União Soviética ou as tropas capitalistas da Inglaterra e dos Estados Unidos, as tropas anglo-americanas. O resultado foi que os soviéticos chegaram primeiro a Berlim, tomam Berlim. Quando eles chegam a Berlim, Hitler já havia se suicidado, como a maior parte da cúpula do exército nazista. Aqueles que não suicidaram tentaram fugir. Alguns fugiram para a América do Sul. Vieram para o sul do Brasil, Argentina, Uruguai. Fomos grandes receptores de nazistas. E aqueles que não conseguiram fugir acabaram sendo presos e julgados. Os Estados Unidos continuaram sua guerra no leste. E para finalizar sua guerra no leste, eles usaram o projeto Manhattan, o projeto da bomba atômica. Os Estados Unidos precisavam mandar uma mensagem para a União Soviética. A bomba atômica era uma mensagem não para os japoneses, mas para a União Soviética. Com uma rendição rápida dos japoneses, as bombas atômicas mandariam uma mensagem para os soviéticos, mostrando que, mesmo que os soviéticos fossem poderosos por tomar Berlim, eles não tinham o maior poder da época, a arma nuclear. O projeto Manhattan, então, o uso de bombas nucleares,
foram desenvolvidas para atacar a Alemanha nazista foi usada no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rende. Os japoneses tinham medo do avanço soviético e decidiram se render rapidamente para os Estados Unidos. As bombas de Hiroshima e Nagasaki inauguram, então, o uso de armas nucleares, a formação de arsenais nucleares. Então, meus queridos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki é uma mensagem para os soviéticos e o início da Guerra Fria. Meus queridos, vamos ver as conferências dos pós-guerra. Muito obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo.